Aí galera, tudo bem? Meu nome é o Zé, nós estamos aqui em mais um Fractal Revisa com vocês. E o nosso assunto hoje é sobre dissociação e ionização, que é a matéria que antecede as funções ácidos, bases, sais e óxidos, as funções inorgânicas. Primeiro nós temos que saber o que vem a ser uma dissociação e o que vem a ser uma ionização. Como o próprio nome fala, dissociação significa que nós vamos separar os elementos, que seria o caso, por exemplo, do NaCl, que sozinho não acontece absolutamente nada, mas na presença da água, o NaCl vai simplesmente separar o Na do Cl, o que se torna uma dissociação. Já a ionização é a mesma forma de uma dissociação, porém são formas diferentes que nós temos, que o resultado final vai ter o mesmo sentido, que seria formas que a gente tem de chegar no íons e no cátion e no ânion aí. Bem, na realidade, como que a gente vai saber quando vai ser uma dissociação e como nós vamos saber quando ocorre uma ionização? Bem, no caso da dissociação, ela só vai ocorrer nos chamados compostos iônicos. Bem, relembrando, o que é um composto iônico? É aquele onde um elemento vai doar e o outro elemento obrigatoriamente vai receber elétrons. Já na presença da água, os compostos iônicos vão sofrer uma dissociação e liberar uma solução que a gente denomina de solução iônica, que é considerada uma solução eletrolítica. Vamos ver um exemplo de um composto iônico que vai sofrer uma dissociação. Bem, no caso do NaCl, e aí vocês têm que ficar bastante atento no seguinte: nada puro conduz corrente elétrica. O sal puro não conduz corrente elétrica, a água pura não conduz, o ácido nem a base. Mas na presença da água, o NaCl, na presença da água, vai simplesmente ocorrer uma dissociação. Bem, o que vem essa dissociação? Bem, o NaCl, na presença da água, vai liberar o Na positivo e o Cl negativo. Isso significa que num sistema que contém água com sal, a lâmpada vai acender. Por que ela vai acender? Porque se ocorre a dissociação, ocorre a liberação do Na positivo da família A e o cloro negativo da família 7A. Consequentemente, a lâmpada passa a acender. Então, no exercício que a gente tem aqui, exercício dos sistemas, que você tem a água, um fio de cobre, uma pilha, se tiver apenas a água, a lâmpada não acende. Se tiver o sal sozinho, também não acende, mas na presença da água, o sal passa a liberar a carga positiva e liberar a carga negativa, consequentemente a lâmpada ela acende. Agora, no caso da ionização, que são formas diferentes que nós temos, mas que no final vai liberar o mesmo resultado, solução iônica, nós poderíamos ter como exemplo o HCl. O HCl é um composto covalente, que também é um composto molecular, formado quando você tem o hidrogênio com a metal com a metal, ou hidrogênio com hidrogênio. Nesse caso aqui, não vai sofrer uma dissociação. Os compostos iônicos, na presença da água, eles vão sofrer a ionização. Ou seja, os ácidos, que é a matéria que a gente vai adentrar logo depois disso daqui, representa o quê? Os ácidos, na presença da água, vai ocorrer uma ionização, que é formar os íons. Como assim formar os íons? Esse hidrogênio aqui vai reagir com H2. E quando o hidrogênio reage com H2, ele vai formar o H3O positivo e libera o Cl negativo. Mas isso você pode falar, mas isso é uma dissociação? Não é dissociação, porque se fosse dissociação, eu separaria o H do Cl, só que aqui no caso eu estou juntando o H com o H2O para formar o hidrônio, que é uma água que tem carga positiva, e consequentemente você libera a carga negativa. Todas as vezes que você tiver carga positiva e carga negativa, significa que vai formar uma solução iônica, que é considerada a solução eletrolítica. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, composto covalente pode formar solução iônica? Pode, a partir do momento que libera as cargas positivas e cargas negativas, que nós denominamos de cátion e denominamos de ânion, significa que é uma solução iônica, que é uma solução eletrolítica. Já os compostos covalentes, eles têm uma particularidade em relação aos compostos iônicos. Os compostos covalentes podem ser formados de duas maneiras diferentes. Ou micromolecular, que seria o caso das funções inorgânicas, que é ácido, base, sal e óxido,
que é a função que você vê no primeiro ano, e no caso das funções macromoleculares, que são as funções que vocês vão ver o ano que vem, que é o caso do segundo ano, que é a química orgânica. Nesse caso aqui, são as macromoléculas, são as moléculas maiores. Aí aquela hora, por exemplo, que você tem aqui o C6H12O6, que é a glicose. Só que a glicose, na presença da água, o que vai acontecer? Na presença da água, ela não vai fazer nenhuma dissociação e nenhuma ionização, porque ele simplesmente vai dissolver na água. E a partir do momento que ele dissolve na água, significa que ele vai formar uma solução molecular, que pode ser chamada de solução covalente, que é considerada uma solução não eletrolítica. Por isso, quando a gente participa de feira de ciências, ou hoje feira do saber, alguma coisa assim, você sempre vê um experimento lá, na qual a pessoa coloca um becker, e nesse becker ele faz um sistema todo aqui, um sistema com fiozinho de cobre, com uma pilha aqui, e aqui você tem uma lâmpada. E aí ele quer saber o seguinte: quais são os líquidos que eu vou conseguir fazer com que a lâmpada acenda? O primeiro líquido que eu posso colocar é a água. A água pura vai acender a lâmpada? Não, a lâmpada vai permanecer apagada. Se eu não tivesse só água, eu tivesse aqui o HCl puro, conduz corrente elétrica? Também não, a lâmpada permanece apagada. Agora, o HCl na presença da água, o que vai ocorrer? Nesse caso, ele vai sofrer uma ionização, vai liberar carga positiva e carga negativa, consequentemente a lâmpada faz o quê? Ela acende. E se fosse, por exemplo, o NaCl? Opa, o NaCl na presença da água vai fazer o quê? Liberar carga positiva e negativa através de uma dissociação. Consequentemente, a lâmpada também permanece acesa. E se eu tivesse, no caso aqui, o C6H12O6? É uma macromolécula. Por ser uma macromolécula, o que vai acontecer? Na presença da água, ela formar uma solução molecular, que é considerada uma solução não eletrolítica. Por ser uma solução não eletrolítica, o que vai acontecer? Não vai liberar nem carga positiva e nem carga negativa. Se não libera nem carga positiva nem carga negativa, que tipo de solução que você tem? Solução não eletrolítica. Bem, e se eu tivesse, por exemplo, só ferro? Ah, eu quero só colocar o ferro. Tá ali. Ferro, na presença da água, vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque ele só tem um elemento químico. E para que você ocorra a dissociação ou a ionização, você tem que ter no mínimo 2 elementos químicos. Aqui a lâmpada vai permanecer apagada. Então, essa matéria que a gente vai cobrar nesse conteúdo aqui é uma matéria bem simples, na qual você tem que saber direcionar o seu estudo basicamente para a dissociação e ionização, que são duas formas diferentes que nós temos, mas que aquele resultado final, nós vamos chegar na carga positiva e na carga negativa, de formas diferentes. A dissociação, relembrando, ocorre em compostos iônicos, que é aquele onde um é positivo, o outro é o negativo. A ionização é aquela que ocorre em compostos covalentes, que vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, que ocorre hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com a metal ou a metal com a metal. Nesse caso aqui, vai sofrer sempre quando você tiver em ligação covalente, ligação iônica, ligação iônica, e aqui vai ocorrer quando você tiver na ligação covalente. Lembrando que a particularidade que a gente tem que lembrar é que nesse caso ela pode ser tanto micro quanto macromolecular. Micromolecular conduz corrente elétrica e macromolecular não conduz corrente elétrica. Galera, valeu e eu espero que vocês tenham um bom proveito a respeito desse conteúdo aí com vocês. Tudo de bom para vocês.